Alô turma, um bom domingo para todos vocês ligados aqui no Boletim AV. O Boletim AV que abre com a 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Você pode ganhar dinheiro com a 1xBet, sabia? Você usa a palavra Vascaínos na sua primeira aposta e você consegue dobrá-la. Você colocou R$100, vira 200. Colocou 200, vira 400. Você escolhe lá o que você quer jogar. Começou aí a Série B, começou a Série A, tem jogos dos campeonatos pela Europa, enfim, tem muito jogo rolando. Aí você pode apostar, de repente, no resultado do primeiro tempo, no resultado do segundo tempo, no autor do gol, até quanto tempo, enfim, tem várias maneiras de apostar e a 1xBet paga rápido, paga bem e é uma empresa muito séria. Olha, a situação do técnico Zé Ricardo não é boa. A gente trouxe ontem aqui no Boletim AV que muitas cobranças seriam feitas e estão sendo feitas. Mas há um racha em relação a posicionamento de tomar uma decisão agora, nesse instante. Mas há uma situação muito estranha por conta da SAF. E eu vou explicar por quê. Como aconteceu no momento da falta de se saber se poderia se usar os 70 milhões do aporte das 777 iniciais do tal empréstimo ponte, que seria usado muito mais para pagar dívidas e botar o Vasco em dia, e que depois de um certo tempo se viu que ou o Vasco se reforçava ou então teria que esperar na janela. Pois bem, acabou que esse tipo de decisão foi tomado de forma tardia e o Vasco só teve a oportunidade de fazer um investimento no Carlos Palacios. Com mais tempo de definição, poderia ter contratado mais gente, mas muito por conta dessa dúvida da SAF. Por quê? Porque vai que a SAF não passa, o Vasco usa o dinheiro, os 70 milhões, e como é que vai ficar? Então ficou essa dúvida, mas como há uma certeza quase absoluta de que a SAF vai passar na AGE do dia 30, depois na reunião do Conselho, provavelmente em junho, e no final de junho também na Assembleia Geral, se tem aí a certeza de poder usar parte dos 70 milhões. Uma parte do dinheiro liberado já foi utilizado, outra parte ainda não. E a mesma dúvida é para o momento do Vasco. Há uma grande maioria da atual gestão do Vasco que acha que o momento é já de trocar. Trocar o técnico Zé Ricardo. Há pessoas até que acham que também deveria ser trocado o Carlos Brasil. Mas hoje a discussão é muito maior em cima do Zé Ricardo, do trabalho da comissão técnica, daquilo que não está sendo feito para pares importantes do presidente Jorge Salgado, que, olha, está solitário nessa decisão. Porque Jorge Salgado é o único que sustenta Zé Ricardo, que foi quem contratou o Zé Ricardo, que acha que Zé Ricardo é um ótimo profissional e que pode dar ainda resultados ao Vasco. No caso, o presidente do Vasco tem a caneta, ainda não é a 777. E também aí vem a dúvida, contratar agora um treinador, mas a SAF não foi aprovada. Um treinador que seja tampão até a aprovação da SAF, como fazer? Quem contratar ou não? Confiar que a SAF vá passar, investe-se num treinador de ponta, num treinador mais caro, no risco dela não passar. Olha, é uma situação difícil, complicada. O Vasco vai viver nessa dúvida nos próximos 3 meses. Então, a situação do Zé Ricardo está pendente por conta desses 2 aspectos. O primeiro, óbvio, como eu disse, o presidente Jorge Salgado, que é quem caneta, que é quem decide, apesar dos pares da direção, do próprio conselho que hoje também administra o futebol, muitos acharem da necessidade agora de mudar, não esperar para mudar, porque o time mostrou em 20 dias de trabalho e em 2 meses com o Zé Ricardo, na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca, que não está bem, ficou muito mal visto o time na sexta-feira. Além disso, a questão física também pegou muitos questionamentos para tantos jogadores sentindo cãibra. Por que muitos jogadores sentindo cãibra? Era para o Vasco estar atropelando o Vila Nova. E não foi o que aconteceu. Então há uma dúvida em relação ao trabalho da comissão técnica do Vasco. Como eu disse, grande parte da diretoria fazendo pressão junto ao presidente Jorge Salgado para uma definição agora. Mas o presidente não quer.
O presidente acredita que o trabalho possa ser feito, não acha producente liberar a comissão técnica nesse instante. É importante, segundo o presidente, dar continuidade, continuar dando crédito ao Zé Ricardo. E o segundo aspecto, essa questão. Tudo bem, vamos mudar. Mas mudar por quem? Mudar em que circunstâncias? Trazer um treinador caro que não tem ainda o respaldo da 777, por mais que indiretamente a 777 esteja autorizando, mas autorizando mediante que certeza? E se a SAF não passar? Mas aí tudo bem, espera-se pela SAF, como está se fazendo com o futebol. Contrata-se jogador mediano, porque não se sabia se poderia liberar a grana. A janela fecha depois de amanhã, então só se contratou o Carlos Palacios. E aí, contrata-se um treinador bom, melhor do que o Zé Ricardo talvez, mas que não seja ainda do patamar da 777, para que você, torcedor, tenha noção, o Vasco sendo aprovado em relação à Sociedade Anônima do Futebol, vão ficar aportados 120 milhões. E esses 120 milhões vão para o futebol, sim, para fazer time, para contratar jogadores já para esse segundo semestre, para que o Vasco tenha um time competitivo. Só que só pode contratar a partir da 18ª rodada. O Vasco teria que jogar mais 16 rodadas com esse grupo aí, com esse time aí. E aí a dúvida, 16 rodadas restantes sob o comando do Zé Ricardo, mas com que treinador, com que perfil? Um treinador que seja do agrado da SAF? Mas e se por um acaso a SAF não passar e esse treinador for contratado? O que fazer? Tira-se o cara? Não se tem condição de pagar? Mas e se a SAF passar? Contrata-se um treinador a meia boca para depois ter um treinador grande? Olha, vai ser uma bagunça. Seriam 3 treinadores e ainda tem um detalhe. Eu ouvi de algumas pessoas de dentro do Vasco que a demissão do Zé Ricardo deveria ter sido feita depois do jogo do Fluminense, porque foi muito feio o que aconteceu. Depois do jogo do Flamengo também poderia, mas aí o time deixou uma razoável impressão no último jogo e deu-se aí um voto de confiança. Agora tem apenas uma escolha, uma bala apenas para atirar. E precisa se saber, que bala é essa? A bala da 777, mas com risco da SAF não passar, apesar da enorme confiança? Ou uma outra bala que não vai poder se trocar, porque caso não seja um treinador de ponta e a SAF sendo aprovada, será que a 777 vai aceitar esse treinador? Vai ter que aceitar. Então é uma sinuca de bico, é uma situação difícil, porque enquanto isso acontece, essa dúvida dentro da diretoria, essa situação da operação de treinador, que perfil por ter apenas mais uma escolha, o time tem que jogar, o time precisa atuar. A única coisa que eu posso dizer a você, torcedor do Vasco, ontem nós trouxemos no boletim que as cobranças seriam feitas, que não ficou legal, não foi boa a repercussão, óbvio, daquilo que o time jogou, depois de tempos de treinamento, depois de toda a condição, o salário está em dia. O clube hoje tem uma estrutura, não há desculpa para um desempenho tão ruim. Só técnico não, físico também. Chegou-se a se comentar isso, porque o Fábio Eiras é o preparador físico campeão brasileiro pelo Botafogo. O que teria acontecido? Por que esse time caiu tanto? Então, em cima dessas dúvidas, o Vasco está no meio desse tiroteio. Tem jogo sábado com o CRB. E aí, com que treinador se vai? Olha, é uma belíssima discussão, mas hoje eu posso garantir a vocês, se depender do presidente Jorge Salgado, ele vai manter o Zé Ricardo. Vai cobrar do Zé Ricardo, vai querer ficar com o Zé Ricardo ao lado, mas acima de tudo, saber do Zé Ricardo e do Carlos Brasil quais providências a curto prazo. O que não pode, e isso o presidente também sabe, é o Vasco jogar como jogou ou como tem jogado, porque o Vasco não fez nenhum jogo bom esse ano. Nenhum jogo bom. Jogos razoáveis contra a Volta Redonda, contra a Madureira, mas nenhum jogo bom. Nenhum jogo que tenha dado confiança no transcurso do ano de 2022. Isso sim se tenha consciência. Jorge Salgado vai manter o técnico Zé Ricardo. Carlos Brasil tem uma oportunidade de ouro de fazer mudanças, de meter o dedo, por exemplo, no caso do Nenê. Ele sabe que precisa tomar uma postura, porque senão é outro também que pode ser substituído, é outro também que pode não continuar. E eu digo aqui abertamente, e estamos aqui para dar notícia, tem gente dentro do clube que tem essa opinião,
que o momento é de limpar tudo, de se fazer uma limpa, de se consultar a 777, de ter já um respaldo no risco, porque a SAF, para muitas pessoas, ou para a grande maioria, vai passar, e aí vai-se com um novo diretor executivo, talvez, mas muito mais um novo técnico. Diretor executivo não se tem essa dúvida tão grande como se tem do treinador e da comissão técnica. Enfim, um clima ruim, um clima difícil, um clima que não está amistoso, e é tudo que o Vasco não precisa. Já começar o Campeonato Brasileiro assim é muito triste. Dúvida em relação ao técnico, dúvida em relação a quem substituí-lo, dúvida por conta dos prazos, dúvida por conta de se saber se será com o perfil da 777, dúvida porque o presidente do clube banca o treinador e não quer substituí-lo, e aí há o componente também que envolve vaidade. Ainda é o presidente, é quem caneta, não é a 777, não é a majoritária 70% do futebol. Então todos esses componentes, infelizmente, hoje, torcedor do Vasco, estão permeando o clube. E a mesma situação envolve também Nenê, que se espera que dentro do vestiário, tanto o Carlos Brasil como o Zé Ricardo tomem uma postura, tomem uma medida em relação ao que fez o experiente e capitão do Vasco, camisa 10, Nenê. E aí, até quando isso vai perdurar? Enquanto isso, volto a dizer, o time treina, vai se preparando para o jogo de sábado, às 19 horas, contra o CRB, no Campeonato Brasileiro, pela segunda rodada da competição. Amanhã, os 3 jogadores que estavam fora do bid estarão inclusos, tudo ok em relação à rescisão, tudo pronto, tudo tranquilo. Recebi uma informação sobre Benjamin Hohlheiser, o atacante argentino, que não vem para o Vasco. A gente já vinha falando isso aqui há mais de uma semana. O Vasco não iria contratar ninguém, porém, como o jogador tem contrato até junho, até final de junho, se não fechar com ninguém, o Vasco pode sim, através da 777, buscar esse jogador. Mas é difícil, porque Benjamin Hohlheiser teria proposta do Cruzeiro, que até agora não finalizou, teria proposta do América Mineiro, que também não finalizou, e do Atlético do Paraná. Ninguém fechou com o Benjamin Hohlheiser, só se fechar amanhã até terça-feira, e o Vasco não será esse clube, aí sim o jogador já estará empregado. Se não estiver, fica como está treinando à parte no River Plate, está em litígio total com o River, não quer renovar o contrato, o River o colocou à parte e ele vai esperar até junho, estilo Caio Eduardo, Caio Buiú, que está apagadão no Vasco treinando à parte, e aí a partir de junho o Benjamin Hohlheiser e seu staff vão cuidar do futuro do jogador. Mas hoje a situação é essa, Zé Ricardo está sob enorme pressão, boa parte da diretoria quer que ele seja substituído, e alguns até discutem também a presença de Carlos Brasil. Mas o presidente Jorge Salgado quer que ambos fiquem, principalmente Zé Ricardo. Não há tanta contestação assim em relação a Carlos Brasil, mas a Zé Ricardo sim há essa situação que me parece insustentável. Mas como o presidente tem a caneta e tem essa questão do prazo, você só pode contratar mais um treinador, só mais um. Só se o Zé Ricardo pedir demissão, aí tudo bem. Mas se não pedir demissão, se você demitir o Zé Ricardo, tem direito a mais um treinador. E aí, que treinador seria esse? Com o perfil do Vasco para ficar até o final do ano e a SAF não gostar no meio do ano? Ou já com o perfil da SAF para ficar até o final do ano no risco da SAF não passar? Olha, complicado, hein? Tudo que o Vasco não precisa. Um bom domingo a todos vocês. A gente vai ter logo mais o Arquibancada do AV na apresentação do Emerson Rocha. Tchau, turma. Alô, turma. Tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 a mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade.